Nesta série de entrevistas especiais que a Universidade de Sorocaba e o Laboratório de Comunicação vem desenvolvendo, hoje nós recebemos aqui o radialista, o jornalista Fábio Andrade. Vai contar um pouquinho das suas histórias, das suas peripécias, enfim, e do que já foi aprontado com ele também atrás dos microfones. Fábio, bem-vindo. É muito legal ter você aqui. Afinal de contas, próximo dia 7, completa 100 anos da primeira transmissão do rádio, dia 22, nós completamos o dia do rádio, do radialista, enfim, esse mês de setembro é um mês muito especial, e ter você aqui para contar um pouquinho dessas histórias, você que faz parte dessa história, é muito legal. Bem-vindo. Douglas, eu quero agradecer primeiramente ao Niso, é um reconhecimento, e para a gente que trabalha no rádio, você trabalha com rádio, você trabalha e vive e respira o radiojornalismo, sabe quanto é importante um espaço como esse para valorizar a ferramenta. Eu já ouvi tanta história, e já contei tanta história também, do tipo, o rádio vai acabar, as redes sociais, as mídias, o eletrônico, as imagens, hoje o rádio é com imagem, e o rádio no carro, eu não vou mais sintonizar isso não. E cada vez o rádio ele se reinventa, e é incrível como ele está cada dia mais valorizado. Ele é cada dia mais importante na vida das pessoas. Hoje todo mundo que sai de casa, vai para o trabalho, está ouvindo uma estação de rádio, ou ouvindo uma notícia, ou ouvindo música, mas está consumindo rádio. Eu fico muito feliz porque a Uniso valoriza, dá um suporte, um material incrível. Conversava com uns amigos aqui na chegada, porque são tantos depoimentos de qualidade, resgatando a história desse rádio sorocabano, e principalmente quantas fases, quanta gente boa já sentou nesse sofá e passou aqui pelos microfones e também pelas câmeras. E é um material que dá tanta qualidade para quem está começando agora. Para quem, eu quero ser jornalista, eu quero ser radialista. Como é? Então é muito bacana passar por todas as fases. Bem antigo, mais recente, o que aconteceu ontem, enfim. O rádio ele vai se transformando. E os desafios também. Então falar assim que um radialista já viveu de tudo, pode ter vivido de tudo. Mas o aprendizado é diário. Abrir o microfone não tem como. A gente tem um no ar aqui. Na hora que ele liga, ele está ali quietinho ali. Você está beleza, vai entrar no ar. Você já fica na expectativa. Acendeu a luz vermelha, meu amigo, não tem como. O coração já fica acelerado e parece que você está todo dia fazendo a sua estreia. Eu acho que quando essa emoção acaba, é porque o radialista ou o jornalista não quer mais nada. Mas é incrível como todo mundo que consome o rádio, está no rádio, passou pelo rádio, se vê esse no ar ligado, essa luz vermelha ligada, parece que explode de emoção. Isso é muito gostoso. Essa valorização, a Uniso está de parabéns, porque forma muita gente bacana aqui, que está trabalhando no meio hoje e tem a oportunidade dos mais novos conhecer as mais diversas histórias do rádio e do jornalismo também, que acabam caminhando lado a lado. Como você falou, né? A gente conheceu um pouco dessas histórias e agora a gente vai conhecer um pouquinho da história do Fábio Andrade. Para começar mesmo, como é que foi o seu início? Quando que você chegou no rádio e você olhou e falou assim, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu quero fazer da minha vida? Sabe que a minha história ela é bem diferente do que muita gente conta ou quando começa no rádio. Eu nunca sonhei em ser radialista. Foi por um acaso. Eu montei no ano de 1998, 99 um site de esportes para acompanhar aquilo que São Bento, Atlético Sorocaba estavam fazendo. Principalmente o São Bento, né, que estava o Atlético naquela fase de nova administração, dos coreanos chegando. E o rádio tinha muitas dificuldades de acompanhar as transmissões esportivas fora de Sorocaba. Se fazia muito aqui, entrava-se em rede com outras emissoras e as informações você tinha que buscar. É totalmente diferente do que é hoje, Douglas. Você hoje está na internet, você consegue numa rádio parceira ouvir a transmissão dele pela internet ou um site, acompanhar o resultado em tempo real. Naquela época, não. E as pessoas, quando torciam pelos seus times e o jogo era fora, ficava aquela agonia. Quanto foi? Tinha gente que esperava o jornal, né? O impresso, o jornal do dia seguinte, para saber o resultado que tinha acontecido no dia anterior.
E foi uma fase muito bacana porque nós sonhamos que o eFutebol 21, quando foi criado, era para acompanhar o dia a dia de São Bento e Atlético Sorocaba. E, na medida do possível, transmitir com palavras, com escrita, com texto, detalhes do jogo, fora de casa, dentro de casa. Então a gente fazia aquele linha a linha, ó. 0-0 começa o jogo. 0-2, 2 minutos. Jogada tal, importante, bateu quase e vai narrando. Tudo. O tempo real mesmo. Tempo real. E foi muito bacana. Acabei ficando nessa fase durante 1 ano e meio, até que, durante uma das... eu fazia as reportagens, né? Além da transmissão online, levar o equipamento junto com a nossa equipe, que a minha equipe era o meu tio e o meu pai. Então a gente apostou num projeto muito bacana, e novo, e com a cara e coragem. E até que um certo dia eu estava no lendário Humberto Reale, com toda aquela estrutura, aquelas arquibancadas, sabe aquela arquibancada que você sobe no último, se você cair, você cai dentro do campo. Era uma arquibancada que você tinha que olhar, respirar, se preparar e correr, Rapaz, porque era pique, né? Sorte que eu tive tempo de subir nessa arquibancada. Não sei se você chegou a subir nessa... Chegou, né? Sim. Eu subi nela e foi justamente essa impressão da queda. É incrível, é uma coisa... Eu falo, nossa, ainda bem eu consegui registrar isso em fotos do treino que eu fazia do São Bento. Beleza, eu fazia com imagens as fotos e a gente terminava o treino, já ia para a nossa redação, que era uma casa que a gente alugava, e automaticamente ali eu já escrevia o texto e colocava as imagens no site para o torcedor. É incrível como o torcedor consome São Bento, né? É uma paixão, né? Apesar de tudo e contra todos, é uma paixão, e era incrível como ele consumia. Até que um dia, Luiz Augusto Andrade me liga falando que o setorista dele, naquele dia, ele tinha um programa do meio-dia, na Rádio Cacique, mas o setorista estava com problema de saúde, alguma coisa assim, não veio, o carro-chefe do programa é o São Bento. Ele me liga. Você está no treino do São Bento? Tô. Puxa vida, eu vou precisar que você me dê uma força aí falando o que está acontecendo. Eu falei, não, eu falo para você. Espera aí. Eu esperando, para conversar com ele fora do ar. Esse espera aí, ele me plugou. A híbrida me deixou no ar. Daí eu comecei a ouvir o som do rádio no telefone. Falei, mas espera aí. Ele não vai me colocar no ar, né? Eu nunca falei no rádio, nunca fiz nenhuma transmissão, nunca entrei dentro de uma rádio. Daí ele começa o programa apresentando, tal, faz as manchetes, e Fábio Andrade, direto do Humberto Reale, está chegando com o destaque do São Bento. Falei, e agora, meu Deus do céu? Eu tremi inteiro. Já não sabia nem como segurava o telefone. Tremendo o tempo todo. E comecei a falar. E não parava mais. Falava, é jogo isso, o teu jogador entrou, tem um que está no departamento médico. Ele começou a interagir, enfim. Foram 20 minutos de agonia, de nervosismo, mais 20 minutos da minha estreia no veículo rádio. Sem querer, por estar ajudando um amigo, que já estava como parceiro da gente já no site, e do nada eu falei no rádio. Eu fiz uma transmissão e eu entrei ao vivo, e depois é que eu fui ouvir a voz trêmula, os erros de português, sabe aquela coisa toda do nervosismo, mas assim foi a minha estreia. A partir daquele momento, e daí teve toda uma reestruturação, o Luiz Augusto Andrade montou uma equipe para cobrir essa lacuna das transmissões esportivas de Sorocaba. Como pode, né, os clubes jogarem fora de casa e não ter uma rádio transmitindo? Mas ele queria fazer de uma maneira diferente. De que maneira diferente? Muito organizado, com um planejamento financeiro, com a venda de publicidade, mas uma venda organizada. Você chega para um anunciante e fala para ele, você está comprando durante uma jornada esportiva 20 citações, 2 testemunhais, 40 spots, o narrador, se gritar gol, vai falar o nome da sua empresa. Organizado. Ele fez uma organização que ele mostrou, é isso que eu estou vendendo e oferecendo para você. Porque o rádio ele passou por fases diferentes em Sorocaba. Muitos batalharam para tentar arrecadar o dinheiro na semana para transmitir o final de semana. E muitas vezes o que se arrecadava mal pagava a condução até o estádio. Muito menos, então, você conseguir ganhar dinheiro com isso. Muitos pagava-se a gasolina, o trajeto daqueles que estavam trabalhando, e você era um apaixonado, tem que ser um apaixonado pelo rádio mesmo para fazer tudo isso. E o Luiz revolucionou. A partir dessa minha entrada, desse ao vivo, sem querer, eu me apaixonei pelo rádio.
Da partir daí ele me convidou, falou, olha, então você vai estar trabalhando com o site, eu estou convidando você para ser o setorista do São Bento. Só isso. O clube mais amado de Sorocaba, você a partir de agora vai trazer as informações. Douglas, eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma, zero. Ele só me falou como que faz as ligações, o que ele queria, buscar a partir daí é aquele negócio que está dentro da gente, né? Você é jornalista, você é radialista, você já foi colocado também, jogado aos leões. E ali no meio dos leões você consegue se defender. E foi aí que nasceu a minha história com o rádio. A partir daí eu comecei a ser o setorista do São Bento, a viver o São Bento como o verdadeiro setorista de uma época que o setorista chegava às 8 da manhã, encerrava o treino meio-dia, esperava o jogador se trocar para ir para o carro dele, onde rolavam aquelas conversas dos bastidores. Porque a conversa ali, mesmo nos treinos, né, na zona mista, é só o que o assessor quer que fale. Exatamente. Né? Tem um direcionamento. E ele também não pode falar muito. É a partir daí que você começa a criar essa amizade e confiança, onde as fontes aparecem. Onde você consegue as informações em primeira mão. Tem coisas que só acontecem nos vestiários e morrem ali. Se você não tem uma boa fonte, um bom contato e a confiança dessa fonte de que você, em nenhum momento, vai entregar essa pessoa, você não consegue fazer nada diferente. Cobrir os grandes da capital é um desafio. O que você consegue de novo? É difícil. Você entrar num meio que já está meio que dominado, mas você tem um interior onde as coisas acontecem no ritmo do interior. É no ritmo de Sorocaba, do São Bento, do Atlético, enfim. A partir daí, ganhando a confiança, estando no dia a dia, por quê? Eu projeto o jogador que vem buscar uma oportunidade, até então o São Bento em busca de uma vitrine. Gente, vivi Série A3, mas vindo de um rebaixamento, que eu nem me lembro se era Série B, B1, lembro que tinha B1, B2, B, essas coisas. E aquele velho dilema do São Bento, não tem dinheiro. Então, nunca tem, né? São Bento nunca tem. Até hoje, da Série A1, você vê que as dificuldades, né, para se montar uma equipe naquela época era mais difícil ainda. E muitos jogadores ganhavam um cachê para vir jogar aqui, buscando a vitrine. Jogar no São Bento era jogar num clube diferente. Você tem vitrine. Você consegue fazer uma fita VHS da época com os bons momentos de treino e de jogo e conseguir um emprego melhor num clube que está aí acima de divisão. Então, para você conseguir fazer com que esses jogadores que estão buscando um espaço sejam protagonistas desse São Bento, dependia da gente. Porque o meu entusiasmo fazia o entusiasmo do torcedor, acreditando no que eu estava falando. E ele acreditava. E aí, fazer com que o rádio fosse essa vitrine para jogadores, para clubes, enfim, não era uma tarefa fácil, principalmente para um menino que foi descoberto mesmo, né, de uma forma muito aleatória, vamos dizer assim. Você passa esse tempo com o Luiz Augusto na Rádio Cacique. Os desafios foram muitos, inclusive o Luiz Augusto esteve aqui, eu tive o prazer de entrevistá-lo também, e ele dizia, né, os desafios foram muitos. É muito difícil você fazer com que o cliente, inclusive com que o anunciante, acreditasse num projeto que estava chegando, um projeto novo, embora o Luiz Augusto já viesse com o projeto um pouco antes da sua chegada. Você permaneceu esse tempo na Cacique com ele, foi para a Rádio Vanguarda também. Isso. E chegou a Cruzeiro. Conta um pouquinho, rapidamente, dessa sua trajetória, dessa chegada, sua saída das arquibancadas para a Rádio Cacique, Rádio Vanguarda, e daqui a pouco a gente entra na Rádio Cruzeiro, onde você é diretor de jornalismo. Sabe que o Luiz, ele foi muito corajoso, mas ele usou o planejamento dele e ele tinha o feeling de que as coisas iriam acontecer. Até antes de falar da Cruzeiro, o que se mantém hoje na Cruzeiro é muito da história do início da Land Produções, do Luiz Augusto. Montagem de um estúdio, ele montou um estúdio, montou tudo, ele ficou independente, ele mandava o sinal para a rádio. Ele comprava o espaço na emissora, do seu próprio estúdio ele fazia a transmissão. Foi assim na Cacique, foi assim na Vanguarda, foi a primeira rádio aqui do nosso interior de São Paulo a comprar o codec, uma transmissão com som de estúdio, que era coisa maravilhosa e continua sendo. Então, ele realmente foi nesse planejamento, nós estivemos juntos o tempo todo.
todas as transições foram feitas nessa parceria com essa equipe, na época denominada Timão do Povo. O Luiz, ele mudou a trajetória dele e também a expectativa, o direcionamento dele, empresário bem-sucedido que foi para um outro setor. Nesse momento, Douglas, de cacique e de vanguarda, foi quando, nessa transição para Cruzeiro FM, o grupo, a Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, comprou tudo que a Land Produções tinha, inclusive levando os seus funcionários. Então, a gente era registrado na Land Produções, carteira assinada, todos ali começavam um sonho de tentar viver do rádio, o que parece ser muito difícil em muitas épocas, inclusive hoje. E, graças a Deus, com o empenho de todos, a gente conseguiu fazer da produtora, repassar esse material para a Rádio Cruzeiro FM e consolidar o nome. Os profissionais, pelo trabalho realizado na produtora, consolidaram seus nomes. Porque passou ali gente do mais alto gabarito, incrível, profissionais que Sorocaba conhecia. Eu não vou citar aqui nomes, porque eu vou acabar esquecendo de alguém, mas eu consegui viver ao lado dessas pessoas que eu ouvia no passado. E, de repente, eu estava trabalhando ao lado delas. Então, o crescimento profissional de ouvir essas informações, de ter essa experiência de cada um, fez o meu direcionamento também como profissional. E, a partir daí, eu deixei a coisa fluir. Vocês aprontavam muito, Fábio? Nessa equipe da Land, e como eu disse, né, a gente entra daqui a pouquinho na história da Cruzeiro, porque é uma história muito rica, mas vamos seguir um pouquinho antes. Nessa época de cacique e de vanguarda, principalmente as viagens que vocês faziam, vocês aprontavam muito, cara? Como é que era as brincadeiras internas entre vocês ali? A primeira coisa que a gente determina em casa é que a gente não tem mais final de semana. Você não tem sábado, você não tem domingo, porque os clubes jogam no sábado ou no domingo. Até por questões financeiras, na época a Federação Paulista evitava colocar jogos durante a semana para os clubes. Deslocamento, pagamento de hotel, aquela coisa toda. Nossa equipe era bem estruturada, a gente viajava com van ou até a própria viatura. Nós tínhamos um Palio que o Luiz Augusto mandou adesivar. Aquela Palio, a primeira versão, o pessoal chamava de Kinder Ovo. Se abria as portas, era só surpresa que saía ali de dentro. Então a gente chegava a viajar com 5 pessoas, mais equipamento, dentro de um Palio 1.0. E a viagem começava ali, o desafio da viagem, e a gente ia embora, chegava. Uma característica do grupo, Douglas, é que a gente chegava aproximadamente de 3 a 4 horas antes da abertura da jornada. A nossa jornada era longa, 2 horas antes do jogo, e geralmente 2 horas depois. Então a gente chegava muito antes, quem era administrador do estádio falava, não é possível, mas chegaram 2 horas antes, o jogo é às 4, os caras estão batendo aqui às 2 da tarde. A gente chegava bem antes da abertura da jornada, então a gente chegava meio-dia. Meio-dia lá para abrir a jornada às 2. Meio-dia não tinha ninguém no estádio, então já começava ali, a pessoa ficar brava. O desafio já era sair de Sorocaba, por exemplo, e ir até Santa Bárbara do Oeste com o E não tem ninguém no estádio. Tinha ninguém. Então já foram inúmeras vezes que a gente precisava testar a linha da antiga telefônica, ver se o técnico instalou na cabine. Então, tinha que, se não tinha ninguém da administração, pula portão. O menos gordinho aí vai ter que pular. E vamos embora. A gente fazia os testes com a linha, com fone de ouvido, grudando na ponta do fone para ver se tinha retorno de Sorocaba. Às vezes era de outra rádio. Será que é a nossa? Ia cabine por cabine ouvindo todos os quadros. E os estádios são antigos, não são reformados com frequência. A Federação Paulista, quando vai para a primeira divisão, exige a reforma do estádio, mas a maioria são estádios com muitos problemas estruturais. Então, muitas vezes a gente ia fazer a ligação, mexer na cabine e caía o quadro da telefônica. Caía no chão, mas caía de quebrar. Já era o início também da nossa jornada dentro do estádio. E dentro, na viatura, a gente ia falando sobre rádio, a gente ia, com certeza, falando sobre a vida, sobre o que vinha pela frente. Era uma equipe extremamente unida e com um propósito de fazer a melhor transmissão. Não importa as dificuldades, não importava a dificuldade. A gente passou por muitas. Furar pneu de viatura, problemas mecânicos, encosta, ajuda a arrumar, ajuda a ligar. Não tinha GPS na época, então a gente usava muito, olha só, né? Vai falar que eu sou antigo, né? Guia 4 rodas. Não sei se você pegou um guia 4 rodas na mão.
e para procurar. Não cheguei a usá-lo, mas conheço o guia, guia 4 rodas, eu conheço. O guia 4 rodas era o nosso direcionamento da estrada para chegar na cidade, porque ele já não tinha cidade ali. O guia você vai comprando conforme a região, né, nessa época aí. E a gente chegava até a cidade. A partir daí era observar se tinha os refletores. Onde tem o refletor, tem um estádio. Então a gente ficava lá no topo da cidade olhando onde estaria esse refletor. Daí não encontrava, ia na pergunta para o dono da banca, para o rapaz da padaria, tentar se organizar. E assim foram inúmeras jornadas, inúmeras, viajando todo o interior. Eu fico feliz que eu, assim, ouvi muita transmissão, né, antes de entrar no rádio, embora não tivesse o sonho e nunca me passou o rádio na cabeça para ser um radialista, um jornalista, eu ouvia muito as equipes. Eu fazia questão de... Eu sou bentista, né? Então a gente sempre acompanhava, santista também que sou. Quantas vezes ouvindo o Fiore, porque a Rádio Record é que melhor pegava em Sorocaba, né? Se ia no AM, se pegava a Record tranquilamente. E o Fiore, o time era horrível do Santos, mas ele fazia de um jeito que você sentia orgulho, né, do time. Enfim, essa paixão foi cada vez mais, ficando cada vez mais latente, assim. Então, cada jornada para a gente era uma alegria. Não tem essa, nossa, 500 quilômetros, 600 quilômetros. Douglas, sai de Sorocaba, a gente ia para Rio Preto, são 500 quilômetros. Barretos, a entrada do estádio, lá não tinha portão, o portão parecia mais ou menos o estádio do Canto do Rio, aqui em Sorocaba. Tem uma rua, e na rua termina com um portãozinho entrando dentro do estádio. Eu não sei como autorizaram um jogo naquele estádio. O pessoal vai ficar bravo comigo, né? Claro que a adaptação foi feita. Enfim, cada cidade uma história. E cada estádio é um desafio diferente. Nunca, em nenhuma partida, nós encontramos tudo certinho para fazer uma transmissão. Toda jornada era um desafio. Toda jornada é um desafio. E aí você vai fazer transmissão... Quando você vai fazer transmissão na sua casa, que é o Walter Ribeiro, o Estrada, né, que hoje não recebe mais partidas profissionais... Você está na sua casa, você sabe onde onde estão os quadros de energia, quadros de telefônica, enfim, você sabe onde que está tudo. Sim. Você vai para uma casa nova, para um local onde você não conhece, principalmente cidades que você ainda não visitou, além de todos esses problemas, ainda tem o problema da torcida, e você está com a camiseta, por exemplo, da Cruzeiro, que não é a rádio da cidade ou uma das emissoras da cidade, as pessoas te conhecem. A gente, obviamente, tem relatos de alguns produtos voarem das arquibancadas na cabeça do repórter. Já aconteceu com você de tomar Coca-Cola, por exemplo... Para ser gentil, né? Coca-Cola. Coca-Cola, né? Ou aquela cervejinha quente, né? Que não está gelada. Pula, enfim, né? Já aconteceu isso também com você? De estar um pouco mais empolgado e quando você vê, já tomou um banho? Isso eu falo muito até com o Caio Rossini, que é o nosso repórter hoje. E a gente brinca, muitas vezes ele acaba a Cruzeiro durante a Copa Paulista, uma competição dessas de Série A2, a gente visita muitos clubes que no passado a gente visitou também, no início da história do São Bento, lá na Série A3, nessa fase mais atual do São Bento. Faça amizade com a torcida. Seja simpático. Não venha querendo falar, não, aqui é Sorocaba, aqui é São Bento. Não queira ser herói, não queira, senão você não trabalha. Existem estádios e estádios. Eu gostava muito de trabalhar, por exemplo, Ribeirão Preto. Os 2 estádios são afastados da torcida. Palma Travassos, o Santa Cruz. Você consegue trabalhar tranquilamente, sem problema nenhum, porque a torcida está longe. Você passa no caminho para ir para o gramado, você passa por eles, mas... Sabe aquela história do cachorro que está dentro do portão, ele vê outro, ele late, parecendo que como se não houvesse amanhã, mas daí na hora que abre o portão ele não faz mais nada? Uhum. É mais ou menos assim o torcedor. Dentro do estádio, dentro do gramado, ele é bravo com você. Quando você passa ao lado dele, ele não olha na sua cara, daí não tem mais a braveza. E aconteceu muito disso. Ao mesmo tempo que a gente ia para estádios como o de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, existem outros estádios que também são ícones da história do futebol do Brasil, que é um lugar que eu amo de paixão, que é a Rua Javari. Tem muita história ali. Uhum. Você entra na Javari, você já respira a história, parece que você está voltando ao passado. Eu sou santista, sabe o quanto o Pelé representa para o nosso time e para o mundo também no futebol. E falar que o Pelé ali falou que o gol mais bonito da vida dele foi ali, bem, eu estou na frente ali. Andei no gramado da Rua Javari. Mas aí, na hora que começa o jogo, tem uma torcida apaixonada
pelo time da casa. Juventus é uma torcida apaixonada. E fica atrás dos gols, que é o local onde o repórter de rádio tem que ficar. Exatamente. Ele não pode ficar do lado do banco de reservas, ele tem que ficar atrás dos gols. Então a gente vai se posicionando de que maneira? A gente tem que ficar na parte de trás do ataque do São Bento, eu vou ver, se o São Bento marca gol, eu tenho que passar os detalhes. Só que atrás de mim está a torcida apaixonada de Juventus. Daí ficam atrás, ô repórter, o tempo todo. O tempo todo. E daí começa a xingar, porque você não olha. Aí vem, xinga, e assim vai. Mas bacana, é o desafio. Itápolis. A equipe talvez foi o maior desafio, talvez, de uma emissora de rádio na história do interior, porque nós tínhamos um comentarista e tal, e aquele negócio, né, Douglas? Existem estádios pelo estado de São Paulo, que são aquelas arquibancadas de ferro, que são vazadas. Algumas têm até estrutura de concreto, mas a estrutura para você sentar é de ferro e é vazado. Daí fala assim, nossa, sem querer saiu uma arquibancada de circo. Ah, não é igual o Walter Ribeiro. Ah, lá em Itápolis, o Oeste, ele manda os seus jogos numa arquibancada que parece um circo. Gravaram essa parte e jogaram no programa local da cidade. Óbvio que inflamou. Que vai dar. Era a decisão, era o Atlético Sorocaba, estava numa possibilidade de acesso, aquela coisa toda. Teve um jogo aqui, daí teve um jogo lá. Esperem o jogo lá que vocês vão ver a arquibancada de circo. E foi uma semana inflamando e colocando esse áudio no ar do nosso comentarista. Deus. Quando chegamos no estádio, foi daquele jeito. Daí veio gente gritar, batia na porta. Daí não teve outra. Não. A própria federação percebeu, chamou a polícia, policial na nossa cabine. Eu, dentro de campo, até o início do jogo, eu estava protegido no banco de reservas, que é um banco que cobre, então, alambrado e não tem contato com a torcida. Mas eu preciso sair dali, né? Eu preciso transmitir o jogo, preciso ir para trás. Aí começou o desafio. Nesse jogo, daí atiraram as coisas. Aí molhou. Daí não teve jeito, não. Aí não foi só você. Não, aí não foi isso daí. Aí foi realmente na base do jogar água. Eu sei que é desagradável, mas acaba cuspindo na gente. Xixi. Então, acontece. Foi realmente uma transmissão extremamente tensa, mas nós cumprimos o nosso papel e a gente foi até o final. E quem saiu classificado? Foi o Atlético. O Atlético conseguiu justamente o acesso nesses jogos importantes aí. Mas foi um jogo marcante para todos nós, porque a saída da cidade, a nossa van, foi apedrejada. Caramba. Dentro dos vestiários do Atlético, na ocasião, tinha resíduos, sabe aquele negócio de pó de mico? Sim. Uma coceira em jogo. Esse jogo é histórico. Né? Tiraram o chuveiro. Não tinha chuveiro, não tinha água, não tinha nada. São coisas que nós passamos pelo interior. Falou, meu Deus do céu, é aquele futebol raiz. Então o jogador, na hora que ele conquista uma vitória, um acesso, ele desaba, porque ele passa por tudo isso. A gente passa como imprensa as dificuldades, imagine para ele falando da maneira estrutural da coisa. Talvez aí foi o jogo mais tenso. Eu lembro de uma passagem muito bacana, que eu acho que marcou a história de Sorocaba, que foi a Copa Paulista com o São Bento em 2002, o jogo que não terminava. Esse jogo, é até legal você chegar nesse jogo, porque todas as pessoas com quem eu conversei, e que nós conversamos aqui, mas que especificamente eu conversei, todos citaram esse jogo. Esse jogo eu estava no estádio, como torcedor de São Bento. Estávamos eu, um amigo, estávamos em 2 casais, né? Eu e a minha esposa, então era recém-casado à época, e esse casal de amigos também. E a gente chegou, a bola já estava rolando, a gente não conseguia entrar, então a bola já estava rolando, a gente teve que dar a volta para chegar até a ferradura. Começou a armar aquele pé d'água, que deu aquele pé d'água no dia, aquele vendaval, a gente saiu. E aí esse meu amigo, o Ari, ele falava assim, cara, vamos embora daqui porque os caras vão começar a zoar as minas. E a gente foi embora. No final a gente terminou ouvindo rádio, inclusive na Cruzeiro, porque não tinha condição da gente ficar. O jogo não terminava. Mas é um jogo muito emblemático. Então, todos que passaram por aqui contaram as visões desse jogo. E, obviamente, você vai contar a sua visão. E eu vivi dentro do campo. Eu vivi os bastidores do não tem jogo, vai ter jogo, não tem jogo, vai ter jogo. Chega o pessoal da companhia de energia. Tá aqui desligado, vai ter que ligar. Em 30 minutos tá ok.
Vem o pessoal, não vai estar ok porque é uma peça que queimou e vai ter que vir de São Paulo essa peça, fazer uma troca, senão eu vou deixar o bairro todo sem energia. Então não vai... Enfim, essa história toda acabou levando horas. Foi uma transmissão de 12 horas. Se não foi mais até. Mas a gente ficou o dia todo, porque foi aquela transmissão especial. Nós estávamos, o São Bento, depois de tanto tempo, de uma fase bacana, 2001 conquistou acesso com o Paulo Comelli, aqueles problemas envolvendo, lembra, Oliveira Júnior, empresário, aplicando dinheiro, a diretoria não se dava bem com ele, e daí falou, não, eu vou tirar meus jogadores, aquela tensão toda. O Lúcio, que jogou no Palmeiras, cria nossa, que do Humberto Reale, morava embaixo do Humberto Reale, pegou fogo o quarto do Lúcio, que pegou fogo a televisão do Lúcio, coitado, a televisão de tubo, que é a única que os jogadores tinham para assistir. Então são momentos que a gente fala, nossa, olha, o São Bento conseguiu um acesso heróico. E a Copa do Estado foi um campeonato extremamente disputado, que teve uma Look do Brasil que acreditou, estampou. Quanto tempo o São Bento não tinha um patrocínio? Sim. E é o orgulho da empresa de colocar o patrocínio no São Bento. O São Bento teve o técnico Abelha, fez um trabalho fantástico. Jogadores, o Nenê, eterno camisa 10, e nos deixa tanta saudade, precocemente nos deixou, mas é lembrado com muito carinho. Era um time que jogava muito bem por música, era muito bacana. Foi um campeonato perfeito. Quando chega o jogo contra o Jaboticabal. Primeiro round, Jaboticabal, a cidade de Jaboticabal. Lotado o estádio. Uma torcida aquela apaixonada falando, não, a gente vai ganhar alguma coisa. Eu nem sei que divisão está o Jaboticabal hoje, mas era um momento para eles único. Uma final de Copa Paulista, o estádio lotado, carro de som passando, tocando música na frente do hotel do São Bento, aquela música alta durante a madrugada. Nós estávamos hospedados no mesmo hotel, a equipe da rádio foi no mesmo hotel, a gente ficou no mesmo hotel, a gente ouviu a mesma música e foi, sim, para o estádio com sono do mesmo jeito que os jogadores foram. A gente vivia junto com eles. Daí sai o gol do Jaboticabal, o São Bento empata, alguma coisa assim. No gol do empate, nosso grande amigo Vander Pfeiffer narrando com aquele vozeirão, com aquele grito de gol bonito que ele se imaginou em Sorocaba. Mas é aquela cabine vazada, né? Não tem vidro, não tem nada. A torcida está alguns metros à sua frente. Vander Pfeiffer grita o gol do São Bento. Na mesma hora, vem chinelo. Para tudo que é lado. Veio o primeiro, veio o segundo, e ele desviando e profissionalmente gritando o gol, sem ter medo daquilo que estava acontecendo. E foi uma sequência agora. O mais bonito dessa história toda foi o profissionalismo do Vander, e o mais cara de pau do torcedor, que jogou chinelo, agora eu vou embora para cá sem chinelo. E se eu pedir o chinelo de volta, será que cola ou não? Ia lá na cabine e pediu pro Vander. Meu chinelo azul tá aí? Muito obrigado. Parecia, sabe como faz parte da cartilha? Uhum. Faz parte da cartilha da torcida local. Gritou o gol do time adversário, eu vou jogar o chinelo, mas depois tá tudo ok. Enfim, já começa aí. E vem para Sorocaba. Aquele clima de festa, todo mundo em festa, a rádio fez uma festa danada, recebeu convidados, enfeitou a cabine, tirou foto, fez transmissão quase que online com imagens que a gente colocava aqui para os nossos torcedores, até que aconteceu todo aquele vendaval, cai energia, vem chuva, jogadores vão todos para os vestiários, e eu acompanhava o quarto árbitro o tempo todo, ele com a máquina de escrever na mão, para fazer o relatório, para contar o que estava acontecendo. Então o cara da companhia de energia falava, olha, está com um problema assim, ele ia lá na máquina de escrever, escrevia o relatório. Daí voltava, olha, eu acho que a gente consegue consertar. Nesse vai e vem, jogadores colocaram roupa para ir embora, alguns do Jaboticabal foram para o ônibus, voltaram quando receberam a informação de que ia ter jogo, mas nessa brincadeira foram 3 a 4 horas de indefinição. Eis que vem o rapaz da companhia e fala, está resolvido, em 15 minutos os refletores vão ser carregados e já tem condições de jogo. Daí a gente estava ouvindo a torcida voltando, alguns voltaram para acompanhar aquela festa bonita, que poderia ter sido uma festa ainda mais bonita, né, com a torcida, com o estádio lotado, o estádio estava lotado, e teve jogo. E a gente viveu e respirou aqueles, sabe, minuto a minuto, tem jogo, não tem jogo. E aí que entra o rádio. Se não fosse o rádio, muita gente só ia tomar conhecimento no dia seguinte de que o São Bento foi campeão no jogo do Vendaval.
Falei, gente, teve jogo? Teve jogo. E foi uma festa bonita de qualquer maneira. O São Bento foi um título importante para a história do São Bento. E a gente estava lá para contar essa história e fazer parte da história também. É um dia que não sai da memória. A gente parece que eu estou contando a história e estou me vendo eu entrando no vestiário, indo no vestiário do juiz, perguntando para ele já com roupa, com agasalho para ir embora, o carro esperando ele do lado de fora, ele voltava, pegava a máquina de escrever, começava a reescrever o relatório e assim foi. São Bento foi campeão. E aí, essa equipe chega até a Cruzeiro FM e você chega junto com a equipe na Cruzeiro FM. Mas aí muda um pouco a figura do Fábio de repórter esportivo, e não falando de uma forma pejorativa, mas só repórter esportivo, para aí sim virar um repórter de jornal, no jornalismo da rádio. Muda completamente, é uma chavinha que você tem que virar, né, Fábio? E foram etapas, porque eu era o setorista, cheguei a ser setorista dos 2 clubes de Sorocaba. Então eu terminava o treino de um, o início de um, final do outro. Então meio que eu acompanhava metade de um treino, pegava o carro, ia para o outro treino para pegar metade e tentar entender o que aconteceu. E porque pertinho, né? É bem perto, né? Só para você ter uma ideia. O São Bento no Humberto Reale e na Nogueira Padilha. O Atlético Sorocaba alugava um campo chamado Campo do Cipã, que é na estrada que liga a Iperó. Então você pega a Cruz de Ferro, como se fosse antes de Aramar, tem lá no meio dos eucaliptos um campo, e era ali que o Atlético treinava. Então você atravessava a cidade em busca da informação. Fazia os 2, e a partir do momento que nós fomos para Cruzeiro, a Cruzeiro recomeça a sua história com transmissões, primeiro com a esportiva, que era a tradicional equipe, e a gente permanece o quê? Uns 2, 3 anos fazendo somente o esporte. Mas a essência do grupo, da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, é o jornalismo. Então não teria cabimento uma rádio do porte da Cruzeiro FM, na época, Rádio Cruzeiro do Sul, Rádio Jornal Cruzeiro do Sul, não ter o jornalismo. Então, segundo desafio, implantar o jornalismo de novo na emissora, utilizando como base de reportagem a atual equipe. Então o pessoal do esporte, o Fábio, que fazia 2, começou a fazer reportagem de rua também. Mas daí a gente teve o apoio de Pedro Guerra, que foi o nosso primeiro repórter do nosso jornal, a Alessandra Santos era a nossa produtora, o professor Fernando Negrão Duarte foi o nosso apresentador, e ele que começou toda a montagem do Rádio Jornal, do Rádio Jornalismo. Maria Helena Murim foi a nossa primeira apresentadora. Então você tinha uma equipe que ainda dava para fazer tranquilamente essas coberturas. O que era necessário, a gente estava na rua também. E foi desafiador, porque é colocar simplesmente numa rádio do Grupo Cruzeiro do Sul um rádio jornal que, do mesmo jeito que o esporte tinha os seus patrocinadores, tinha a sua estrutura e o seu planejamento, o mesmo iria acontecer com o jornalismo. Então, a partir daí, foi mais um desafio. E assim eu permaneci fazendo os 2, aproximadamente 3, 4 anos, quando eu assumi a coordenação de jornalismo da emissora, de esportes. Eu fiquei coordenando jornalismo e esportes, daí a gente passou a contratar Novos Valores, André Fazano, Caio Rossini, nós tivemos o Alex da Mata, nós tivemos o Bruno Piscinato, foi nosso estagiário, hoje um trabalho brilhante na capital paulista, fazendo seu trabalho na TV Record, enfim. Uma gente muito bacana que passou lá com a gente, montando essa estrutura de uma rádio que iria sobreviver do seu trabalho, do jornalismo e do jornalismo esportivo. Ter uma redação atuante, não um bico. Ninguém estava fazendo bico. Eu faço um bico no rádio e vou trabalhar no meu emprego normal. Não, a gente queria viver do rádio. Fazer daquilo a nossa profissão e a nossa alegria de estar ali o dia todo, produzindo material na redação e correndo para o estúdio para apresentar. E assim foi durante um bom tempo. E hoje, a gente já... Parece que não, mas o tempo vai correndo. Você sabe bem o que é isso, apresentando o Jornal da Cruzeiro, você sabe o que é o tempo correndo e você fala, meu Deus, preciso ter muita coisa para a gente falar. Ó, só para você ter uma ideia, do primeira ligação no telefone até hoje, são 22 anos. 22 Essa história está correndo há 22 anos. E aí, Fábio, a pergunta para você é assim, nesses 22 anos, eu queria que você contasse um pouco deste desafio, principalmente hoje você coordena o Jornal da Cruzeiro, um jornal de extrema importância, de extrema audiência.
como durante muito tempo, né? Até hoje, eu acho que a Cruzeiro usa esse slogan, né? Que é a voz da notícia, né? O Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. A importância de se ter a mão, de se coordenar uma equipe, de se estar antenado para cuidar de tomar conta mesmo de um jornal de extrema importância dessa. Afinal de contas, nós vivemos, e aí não vamos entrar no quesito política, mas nós vivemos um momento extremamente delicado, já 8, 10 anos, um momento extremamente delicado. Tivemos aí muitas manifestações e tudo mais, e o rádio precisava, assim como a TV, precisava de repórter na rua. E coordenar tudo isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa tão simples. Quais são esses desafios? Até para quem? Para o internauta que está acompanhando, para o telespectador, para o ouvinte que está acompanhando, entender um pouquinho dessa dinâmica do que é ser jornalista, do que é ser radialista e ter que tomar conta de tudo isso. Até porque o ouvinte recebe o produto final. O que é lindo, o que é bom, o que é maravilhoso. Não tem erro, está bem equalizado, está com umas vinhetas bonitas. Muita gente que visita o nosso estúdio fala, nossa, olha, o comercial ele entra certinho, né? É o primeiro, pula para o segundo, tem uma vinheta, daí entra o trânsito, rapaz. Tudo isso é o trabalho da equipe e exige muito e muito tempo antes tudo isso é produzido. Você destacou muito bem. Eu acredito que acho que os últimos anos nós estamos vivendo aqui os momentos mais desafiadores do radiojornalismo. Por quê? O radiojornalismo você informa, você tem os seus comentaristas. Os comentaristas estão lá para comentar. E ali ele pode colocar o lado dele, ele acredita mais nisso ou naquilo, é o comentarista. Ele coloca o ponto de vista dele. Cabe a nós que estamos na bancada e fazendo as reportagens do dia a dia, informar. Então a gente leva a informação, a gente não leva a opinião. Então a partir desse momento você tem que fazer. Eu tenho as minhas convicções políticas, mas essas convicções ficam da porta da rádio para fora. Eu vou votar, eu escolho os meus candidatos, os meus deputados, os vereadores, os prefeitos, a gente vive tudo isso. Nós somos aqui seres humanos e participamos da vida política e também critico muitas vezes quando a gente não é atendido ou que está faltando certas coisas na nossa cidade ou na nossa região. Mas da porta da rádio para dentro nós somos os profissionais do rádio. E a gente tem que fazer com extremo profissionalismo, Douglas, é respirar o radiojornalismo na sua essência. Apurar com qualidade, com tranquilidade, tomar muito cuidado, porque hoje o que parece um furo de reportagem pode se transformar no mico do ano. O passo entre você conseguir em primeira mão uma notícia e ser ridicularizado é segundos. Com o advento das redes sociais, eu estou falando agora, em alguns minutos já está postado numa rede social e muitos podem compartilhar numa velocidade que falar que aquilo eu vou corrigir que eu errei, já está feita a besteira. Então você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Isso nós aprendemos no dia a dia. Claro, tive toda uma base de experiência fazendo a Universidade de Sorocaba, com professores que me ajudaram demais na apuração, o quanto é importante você apurar uma informação, a estrutura da reportagem. Você não pode sair para uma pauta bravo. Poxa, mas aquela pauta, eu não gosto daquele cara, eu não gosto, sabe? Se você foi colocado para fazer aquela pauta, faça. E volte para casa não com a pauta bem feita, mas volte para sua casa que eu falo a rádio, o jornal, com outras informações ou até com mais reportagens. Isso é muito gostoso. Isso daí o rádio nos dá a possibilidade de inventar novas pautas. O assunto está na tua frente, basta você fazer realmente com que isso aconteça. Eu acho que eu vi, foi o Lucas Pedroso que esteve aqui e falava dos desafios do rádio. No seu dia, todo dia a gente aprende alguma coisa. Sim, exatamente. E isso permanece. Uhum. Eu sento na bancada e todo dia é uma experiência nova para mim. Todo dia eu falo, olha, eu fui melhor nisso, eu fui melhor naquilo, eu errei com isso, eu errei naquilo. A gente está aprendendo o tempo todo. O trabalho de reportagem de rua nos dá uma bagagem para que você possa, numa transmissão, numa bancada de um rádio, num ao vivo, 3 horas e meia de jornal, ao vivo, ao vivaço, você consegue ter uma estrutura para desenvolver esse trabalho com qualidade. E, principalmente, sem mentiras. Não precisa de mentiras. É a notícia, aquilo que está acontecendo, você vai contar a notícia.
você vai prestar serviços, você vai orientar a população. O que se transformou o rádio durante a pandemia foi um dos veículos mais acessados, ou pela pessoa que ficou em casa, ou pela pessoa que estava trabalhando, e mesmo ainda mantendo distância, mas a busca pela informação, porque foi quando a Covid-19 chegou, falou, será que daqui a 2 anos eu vou estar vivo? Será que os meus pais estarão vivos, meus avós, parentes? Será que eu vou continuar trabalhando, fazendo reportagem de rua, entrevistando com o meu gravador, falando a menos de 1 metro da pessoa, sentando numa mesa com ela, num parque, fazendo essas apurações? Foi um medo. E o rádio veio para preencher essa lacuna do medo, com informação, com prestação de serviços e mostrar que sim, aquela luz que parecia lá no fim do túnel, será que ela vai voltar a brilhar bonita? Vai, e está brilhando de novo. Eu digo a você, eu tenho muito orgulho de ter passado essa fase da pandemia, eu não fiquei um dia sem ir para a rádio. Mas nós fizemos um esquema de segurança da equipe. Nós temos um estúdio muito amplo. Então eu ficava sozinho no estúdio, o operador ficava do outro lado do aquário, na central técnica, e outro apresentador em casa, via internet. E a gente fazia o giro. E a mesma coisa com os trabalhos, por telefone, por Skype. O rádio foi reaprendendo a fazer as reportagens. Então o nosso contato a partir daquele momento era pelo vídeo. E mesmo assim nós vencemos esse período todo. Ah, mas os patrocinadores, tudo vai cair. Douglas, eles mantiveram os patrocínios, gostaram do que viram, porque a rádio está prestando serviços. Então é o momento da gente se aliar a eles também. Eu vou pegar carona nisso que você está falando, e essa é uma das perguntas chaves que nós temos aqui nessa série de entrevistas. Mudou muito o rádio desde o seu início, nesses últimos 22 anos? O veículo mudou muito de lá para cá, na sua visão? Eu acho assim, a tecnologia, toda vez que aparecia uma nova tecnologia, uma evolução do rádio, batia automaticamente um medo do futuro do rádio. Esse rádio tradicional, de você... Eu tive essa experiência, só não vou falar com quem. De eu chegar num estúdio na Rádio Cacique e ver uma determinada pessoa fazendo o seu programa, falei, meu Deus, na hora que eu olhei, quem estou ouvindo então é essa pessoa assim. Eu imaginava totalmente outra. E assim eu também fui no rádio. Falei, nossa... Poxa, você é tão mais velho? Você tem uma voz de uma pessoa mais velha? Você é jovem, parece uma criança? Coisas do tipo. E teve esse desafio de uma pessoa jovem assumir uma bancada de um rádio-jornal. O Douglas jovem fazendo reportagem na rua, trazendo a informação de uma comissão processante que vai simplesmente mexer com a história política de uma cidade como Sorocaba. Então, a juventude, mas também com profissionalismo. O rádio ele passou por várias etapas, Douglas, de equipamentos, da questão da técnica, mas principalmente de você todo dia reinventar o quanto ele é necessário nas nossas vidas. Ah, mas eu não ouço mais o rádio. Olha, temos exemplares magníficos aqui, que fizeram história em algum momento da história do rádio. Mas o rádio continua sendo produzido. As empresas continuam produzindo o radinho de pilha. Nos estádios não querem deixar mais entrar o radinho de pilha, porque você tira a pilha e joga no jogador. Hoje isso dá cadeia. Mas você tem no celular, você tem smartphone, que pela internet você faz a sua conexão, os aplicativos. O rádio ele foi se adaptando às tecnologias, cria-se um medo, isso é inevitável, mas daí no final é como se fosse o anel superior do Morumbi. Você entrou nele e você vai dar uma volta completa nele. Na hora que você voltar, você vai ver o mesmo rádio ali no mesmo lugar e com a mesma importância. Mudou. Se alteraram várias coisas no seu dia a dia, em tecnologia, de estrutura. Eu me lembro, Pedro Guerra nos contando a história, não sei se ele conta aqui ou se ele me permite contar, o rádio HT. Onde ele pegava o rádio HT e fazia as transmissões. Douglas, eu trabalhei com isso. Só que um HT já instalado dentro da nossa viatura, eu me sentia um policial, sabe? Você falando com a base, aquela coisa toda. E a gente fazia ali as entrevistas. E o rádio começava a apitar com 3 minutos. Então você apertava e o dedo, quando ficava muito tempo apertado, começava a tremer. E você no meio da entrevista e aquele entrevistado que não para de falar. Daí, se você chegava nos 3 minutos, ele ficava... Aí você desconectava e conectava de novo. Só que o dedo já não obedecia mais. Daí se entregava a Deus. E o entrevistado continuava com a história, você ouvindo a história.
E hoje, eu faço uma transmissão por Skype utilizando o meu celular. Eu faço essa mesma entrevista com imagem. Eu pego um tripé, eu deixo bonitinho, se eu não tenho tripé, eu arrumo um lugar bacana para ele, coloco a imagem e estou falando com imagem com o meu entrevistado. Então, olha a linha do tempo, do HT do carro, que tinha um temporizador para contato, ao telefone celular, ao Skype, ao codec, que nós usamos também, que é um aparelho que deixa o som em qualquer lugar que você vá, só precisa de uma internet. Tendo a internet, você tem som de estúdio. Então, se você fazer uma linha do tempo, quanta coisa a gente já passou no rádio. Então, o rádio lá é o mesmo rádio da ponta, que está se atualizando. E isso é importante, que ele se atualiza, mas ele continua com essa chama acesa e viva. Para a gente finalizar, parece que não, cara. O tempo voou. Olha. Voou. O que você... Aqueles sonhos, e eu gosto sempre de colocar desta forma. Nós, radialistas, somos vendedores de sonhos. Sim. Nós, jornalistas, somos contadores de histórias. Aquelas histórias que foram contadas, obviamente, viraram história. Aqueles sonhos que já foram vendidos também viraram história. Mas ainda existem, lá naquela prateleira, ainda existem muitos sonhos para serem vendidos e muitas histórias para serem contadas. E isso a gente espera que o rádio ainda faça. O que você espera dos próximos 100 anos desses contadores de histórias, desses vendedores de sonhos e principalmente desse jovem senhor chamado rádio? Eu fico muito feliz quando tomei conhecimento do projeto da Uniso de trazer todos os profissionais, ou a sua maioria, aqueles que queiram falar e colocar a sua história, porque todo mundo tem uma história e você valoriza cada vez mais o meio. Eu ouvi muitas histórias, eu recebi um presente do José Desidério, quando eu fazia a Câmara de Sorocaba como setorista. Ele me deu a primeira transmissão de rádio do Walter Ribeiro. Ele me deu em CD. Eu tenho guardado lá na minha prateleira com muito orgulho, falo assim, nossa, mas CD, né? A gente já falava do LP, né? Que vamos jogar fora que isso aqui não dá mais nada. Hoje vale uma fortuna e quem tem está recuperando a história do LP. Né? E tá voltando. Tá voltando com tudo. E eu guardo com muito carinho também meus CDs, meus LPs, porque faz parte dessa evolução. Da mesma maneira que eu vejo esse rádio forte, quando eu estou numa Cruzeiro FM, a gente respira a nossa rádio, a gente tem um amor pela Cruzeiro, Douglas. Eu acho que todo radialista que tem a sua oportunidade, você passou também por várias rádios, em todas você tem orgulho das suas fases. A minha vida, tudo que eu conquistei na vida, eu devo ao rádio. Tudo. Eu vivo, o meu sustento é o rádio. Em sua maioria, na maioria do meu tempo, desses 22 anos, a maioria desse tempo todo é na Rádio Cruzeiro FM. E o que mais me deixa emocionado e falar que esse rádio não vai morrer e a gente vai contar, essa é uma etapa dos trabalhos. Como vai ser a tecnologia daqui a 200 anos? Não sei. Talvez a gente voando, aí, né, aquela coisa, né, de tudo que voa, de você vai lá pro 10º andar com um cilindro, sei lá, né, uma besteira que a gente fala aqui, mas o que vem pela frente? Contando essa mesma história daqui a 100 anos e mais 100, e o rádio ele vai se reinventando. E eu vejo o rádio ativo. Radioativo não fazendo a brincadeira, mas o rádio sempre com a sua atividade. Eu não vejo o rádio encerrando as suas atividades. Temos muitas etapas a serem cumpridas ainda no Brasil. Mas o brasileiro gosta do rádio. Ele consome rádio. Ele gosta de música, ele gosta de notícia. Tem para todo mundo. Se você fazer a navegação, você tem todos os estilos na sua cidade. E que mais e mais rádios se instalem e abram mais e mais redações para a gente que vive radiojornalismo, para quem faz locução, nada melhor do que ouvir o locutor falando o nome da música, porque isso é muito fascinante, é muito gostoso. Eu não vejo o rádio declinando, eu vejo o rádio evoluindo e se tornando cada vez mais importante na vida das pessoas. Eu quero fazer eu falei, né, dessa questão da evolução do rádio. Eu fico extremamente emocionado quando eu vejo a emissora que eu trabalho construindo 3 magníficos estúdios para que a gente trabalhe numa nova etapa da Cruzeiro FM. Começou lá no Lar Escola Monteiro Lobato com os melhores... O que se tinha de melhor foi comprado lá. Fantástica a estrutura. Evoluímos,
num prédio ao lado do Jornal Cruzeiro do Sul, com a sede própria da Rádio Cruzeiro FM, também com estúdio de acessibilidade no primeiro andar, estúdio para transmissão de jornadas esportivas com televisão de 50 polegadas, estúdio para que a gente faça as nossas apresentações, uma central técnica e uma de produção. Hoje, com a evolução do rádio, o operador está dentro da equipe de jornalismo na mesma bancada. Então ele veio para dentro, sai a central técnica e fica um estúdio único com os apresentadores. Então nós temos hoje uma estrutura de primeiro mundo. O que tem de bom e do melhor no mercado, a Fundação Cultural Cruzeiro do Sul comprou e instalou para os seus funcionários. Não tem como não ter orgulho de trabalhar no veículo rádio com essa estrutura e principalmente trazendo para a gente, dando para a gente essa oportunidade e esse recado que os nossos diretores nos dão. O rádio vai continuar firme e forte. Tem estrutura para isso. A Rádio Cruzeiro está numa estrutura fantástica e a gente acredita mais nessa questão. Se você me permite, eu quero fazer até um agradecimento especial que um dos grandes incentivadores da equipe Cruzeiro FM se chama Alexandre Latuf. Empresário, não precisa de apresentações, faz parte da história da cidade de Sorocaba e um apaixonado por rádio. Ele consome rádio, ele acorda com rádio relógio tocando a Cruzeiro FM, ele vai para o banho ouvindo a Cruzeiro FM, ele sai ouvindo rádio, ele trabalha ouvindo rádio, ele consome rádio e proporciona para a gente, incentiva para que a gente crie, que a gente não fique acomodado, que a gente faça o diferente, que a gente veja todas as alterações que o rádio vem proporcionando. E ele fala, tá aqui, ó, o que vocês precisarem é de vocês. Vocês sabem fazer. Eu sou um apaixonado e vou dar estrutura junto com a diretoria para que isso aconteça. E eu sou um apaixonado pelo rádio. Eu estou feliz. Hoje cedo, a gente está gravando no dia 5 de setembro. Seu aniversário, Meu por sinal. aniversário. Daí até a Cibele, que é minha companheira de bancada, falou, não, eu podia estar em casa comemorando com a família. Eu acho que não existe lugar melhor para se comemorar fazendo aquilo que eu amo. Falando o meu bom dia e agradecendo pelo carinho dos nossos ouvintes que mandaram as suas mensagens, me dando os parabéns. Eu sou tímido. Eu tenho, apesar de estar falando quase uma hora aí, a timidez está dentro. Então, eu gosto de dar os parabéns. Daí, quando você recebe, você fica todo vermelho, né? Você fica todo cheio de vergonha. Então, eu quero fazer uma menção especial que no dia do meu aniversário, eu estou curtindo, gravando sobre o rádio, na presença de pessoas que eu admiro, que estão hoje aqui na Universidade de Sorocaba, que têm condições de dar esse suporte para vocês, que são profissionais de primeira linha, que vivem o rádio e a TV da nossa cidade de uma maneira fantástica e que estão agora passando isso de ensinamento. Então, eu quero agradecer demais a minha equipe da Rádio Cruzeiro FM, todos da nossa Cruzeiro. Eu não vou citar nomes aqui para não ficar ninguém de fora, mas principalmente nós temos uma pessoa de muita visão em pleno 2022, com o rádio cada vez mais ganhando a sua importância, que é justamente o nosso presidente atual, Alexandre Latuf, com toda a nossa diretoria que assina o que ele propõe. É uma fundação cultural, com todas as dificuldades e todos os desafios. Nós não somos uma rádio comercial. Nós temos barreiras, e essas barreiras são enfrentadas todos os dias. Mas, graças a Deus, a gente tem assim grandes incentivadores. Essa chama do rádio, para a gente lá, só vai aumentando essa chama, está cada vez mais viva. E um agradecimento especial é pela estrutura e pelo presente que a gente recebe fazendo o rádio todo dia, toda hora e vivendo dele, Douglas. Fábio, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicom só pode realmente agradecer a sua participação, abrilhantando, obviamente, cada vez mais aqui o nosso projeto, esse projeto que, como você mesmo disse, um projeto diferenciado. A gente realmente quer resgatar essa história e deixar essa história para as gerações que estão vindo por aí. Amanhã ou depois, novas plataformas vão surgindo. Hoje a gente está no YouTube, hoje a gente está numa série de emissoras de rádio e de TV espalhados aqui pela região de Sorocaba, mas daqui a pouco surgem novas plataformas. Sim. E a gente tem certeza que esse material, esse documentário, ele vai estar disponível também em novas plataformas. Obrigado mais uma vez, sucesso para você, sucesso para toda a equipe Cruzeiro FM, afinal de contas é uma emissora que a gente tem muito respeito, muito carinho e sabe que da história que já foi contada e que vai contar muitas histórias. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite e principalmente parabenizar aqui a Uniso pela maneira fantástica de valorizar a ferramenta, o veículo rádio e principalmente aqueles que fazem o rádio, que estão nos microfones e muitas vezes um passo atrás ali nos bastidores, na edição, mas a gente não pode se esquecer
que tem o pessoal do comercial, tem o pessoal da redação, que atende a ligação do ouvinte, o pessoal que cuida da limpeza. O rádio, ele respira com muitas pessoas. E cada vez mais o rádio está cada vez mais vivo em Sorocaba. Eu tenho orgulho cada vez mais do rádio e da profissão que eu escolhi. O Fernando Negrão me levou para o jornalismo quando ele assumiu o radiojornalismo da Cruzeiro FM lá atrás, implantando o Jornal da Cruzeiro. A gente foi para o jornalismo graças a ele. Quanta gente passou pelo Fernando Negrão também, quanta história ele tem para contar. E aí a gente vai renovando com pessoas importantes que trabalham comigo no dia a dia, que eu valorizo todos, sou grato a todos e principalmente aqueles que continuam investindo e acreditando na gente. Vida longa ao rádio como um todo, rádio jornalismo, rádio esportivo, a música, o rádio ligado é o que mais importa. Se está na internet, se está no rádio do carro, está em casa, o importante é que ele está ligado. E assim ele permanece com certeza cada vez mais. Grande abraço. Conversamos então com Fábio Andrade, coordenador de jornalismo da Rádio Cruzeiro FM.